Você, mulher, vítima de violência doméstica, sabia que pode manter o seu vínculo de emprego por até 6 meses, caso seja necessário? Venha estar à luz do direito comigo, professor Igor Luz. Pessoal, nós vivemos em uma sociedade em que há muitos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, e o tema repetitivo 1249 do STJ definiu que a proteção à mulher ela pode ser deferida independentemente da existência de um boletim de ocorrência, de um processo civil, processo criminal, de um pedido cautelar, e ela perdura por todo o período em que a mulher estiver em uma situação de hipervulnerabilidade. Com o propósito de conferir uma assistência a essa mulher em situação de violência doméstica e familiar, a Lei 11.340 instituiu uma medida de manutenção do vínculo trabalhista, de emprego, por até 6 meses, caso essa vítima de violência doméstica e familiar precise se ausentar do seu local de trabalho. E como é que fica essa situação? Ela vai perder o seu emprego, como eu já disse, é uma medida assistencial de manutenção do vínculo de emprego. Quem que vai pagar por isso? Qual é a causa dessa medida? Qual é o juiz competente? Será que seria o juiz trabalhista? Será que seria o juiz criminal, o juiz civil, o juiz da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher? O STJ tem entendido, assim como os demais tribunais, e o STJ tem um precedente muito importante a respeito disso, dizendo que a causa dessa interrupção do trabalho, da prestação do serviço, é a violência doméstica e familiar que é praticada contra a mulher. Por isso, não seria, no entendimento do STJ e dos tribunais, uma causa de natureza trabalhista, mas sim uma causa especializada da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, seria um juízo que exerceria aquela vis atractiva, um juízo universal das causas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O STJ entende também que não se configura uma suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que suspensão do contrato de trabalho é aquela modalidade de interrupção do contrato que suspende os deveres e as obrigações tanto do empregador quanto do empregado. Ou seja, o empregado não recebe salário e o empregador não é obrigado a pagar, mas o empregado também não presta serviço e o empregador não pode despedi-lo pela ausência da prestação de serviço ou cobrar que ele preste o serviço. Mas o STJ entende que se trata de uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, o empregado ele não precisa prestar o serviço, mas tem direito a receber a sua remuneração e contar esse período como tempo de serviço ou tempo de contribuição para fins previdenciários. Nós precisamos fazer uma reflexão a respeito disso, porque quem vai ficar onerado com essa situação, se não houver alguém que arque com esses custos, é o empregador, porque ele terá que contratar uma mão de obra para suprir a ausência dessa funcionária e ainda terá que arcar com os pagamentos das remunerações dessa funcionária vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, entendeu-se que, tratando-se de uma modalidade de interrupção do contrato de trabalho, o empregador tem o dever de pagar os primeiros 15 dias de afastamento dessa mulher, como se fosse salário, como acontece nas hipóteses de auxílio-doença, de afastamento por causa de doença, e o INSS então arcará com o pagamento do restante desse período, que pode ser de até 6 meses, como se fosse um auxílio-doença. Na verdade, trata-se de uma inovação, de uma aplicação, uma extensão analógica do auxílio-doença. Ou seja, a mulher, ela vítima de violência doméstica que precisa se afastar do seu local de trabalho, ela apresentará a decisão judicial que lhe garante essa medida assistencial ao INSS, estará dispensada de fazer o prévio requerimento administrativo, que é uma hipótese não prevista no recurso extraordinário, na repercussão geral que determinou a necessidade do prévio requerimento administrativo, porém terá de se submeter à perícia médica do INSS, que irá constatar então a situação de violência psicológica ou a integridade física da mulher que imponha a necessidade desse afastamento do local de trabalho. Para vocês terem uma ideia, nós podemos pensar na situação de ameaça de morte. A mulher tem um trabalho, ela tem uma medida protetiva contra o agressor, mas ela está sofrendo ameaças de morte e a medida protetiva de afastamento, por exemplo, ou de distanciamento da mulher pode não ser suficiente para proteger o seu bem jurídico vida. Então ela precisa se afastar do local de trabalho, para uma outra cidade, ficar numa casa-abrigo ou numa casa-mulher, e aí
ela pode pedir essa medida, que será deferida pelo juiz da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Caso não haja um anexo ou uma vara especializada na comarca de residência dessa mulher, ela poderá pedir isso ao juízo criminal. Esse, então, é o direito que vocês têm em caso de uma situação de hipervulnerabilidade. Nós devemos, então, a par disso tudo, fazer algumas reflexões a respeito dessa modalidade de auxílio-doença. Porque ao atribuir pela lei essa competência ao juízo especializado da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher ou ao juízo criminal, nós acabamos por dar uma interpretação diferente ao artigo 114 da Constituição, inciso 1, que diz, ou até o inciso 9, que diz que a competência do juiz trabalhista para as ações decorrentes da relação jurídica de trabalho. E a relação de afastamento, de manutenção do vínculo de emprego, embora ela tenha uma causa externa, que seja a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que se busca assegurar é a manutenção do vínculo de emprego. Então a relação jurídica que surge daí, que se mostra mais relevante, é a relação jurídica empregatícia, que me parece que seria corretamente analisada pelo juiz trabalhista. Até porque a própria lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei 11.340, diz que ela será aplicada em toda e qualquer causa civil ou criminal e por todo e qualquer juiz que tenha contato com uma situação de violência doméstica e familiar. A Lei Maria da Penha ela não fica circunscrita a um juízo criminal ou a um juízo civil, ela se aplica em todas as situações em que o juiz precise garantir os direitos da mulher em situação de violência. Nós podemos pensar também na questão do acidente de trabalho in itinere, que também é uma causa externa ao vínculo de emprego ou à relação de trabalho, e mesmo assim é julgada pela Justiça do Trabalho. Então, assim, por que teria essa diferenciação? O que geraria essa diferenciação? Se o acidente de trajeto também gera um auxílio-doença, cabe, apesar do pedido ser feito ao INSS e ser competência da Justiça Federal analisar esse processo administrativo, a competência para o seu reconhecimento ser da Justiça do Trabalho. Por que não poderia o juiz do trabalho analisar essa decisão? O STF também, no conflito de competência 7.950, diz que a definição da competência decorre da ação ajuizada, tendo como causa de pedir uma relação jurídica pela CLT é competência do juiz do trabalho. Então, quer dizer, se a relação jurídica que desponta é de vínculo de emprego, por que não conferir essa competência ao juiz trabalhista? Seria uma forma de expandir ainda mais a proteção que é conferida pela Lei 11.340. Nós devemos fazer uma reflexão também a respeito dessa diferenciação, porque a Lei 11.340 institui uma medida assistencial à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E o auxílio-doença que é concedido é vinculado ao regime previdenciário, ou seja, nós temos uma confusão entre assistência à mulher e previdência da mulher. Tudo bem que ela tem um vínculo de emprego, mas na verdade, tecnicamente e até pelo rigor da lei 11.340, que no seu artigo 9º diz que o atendimento prioritário à mulher será feito pelo SUS, Sistema Único de Saúde, pelo SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, será que não estamos confundindo uma medida assistencial com uma medida previdenciária? E com isso onerando os cofres da Previdência? Outra situação que nós devemos pensar, o INSS poderá então buscar o ressarcimento desse ônus mediante ação regressiva, que é da competência da Justiça Federal. Isso está previsto na Lei de Benefícios 8.213. E o empregador, que arca com esses primeiros 15 dias do afastamento da mulher, como ele irá se ressarcir disso? E caso ele possa se ressarcir, ele terá direito de requerer esse ressarcimento em qual esfera? Na civil, na trabalhista, na Justiça Federal? Uma coisa a se repensar que ainda não foi definida. Por fim, nós devemos pensar também que essa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ela pode não se caracterizar como um impedimento de longo prazo. O juiz, que primeiro tem contato com a situação, ele faz uma análise sumária e não temos uma sentença definitiva ainda. E é justamente por isso que a mulher se submete à perícia do INSS. Mas nós precisamos refletir muito bem sobre as causas de afastamento do trabalho decorrentes de uma doença que gera uma incapacidade laborativa de longo prazo,
de uma situação de violência doméstica que pode gerar uma necessidade do afastamento que pode ser de curto prazo. Então, como distinguir isso? Será que fica estritamente a cargo do médico perito do INSS? Como comprovar que a mulher precisa se afastar por até 6 meses? São reflexões que nós devemos fazer, independentemente da garantia do direito da mulher vítima de violência doméstica familiar ao auxílio-doença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu joinha e assistam os demais vídeos do Instagram.